Criar uma política de emprego para aumentar os postos de trabalho. Este foi um dos pontos que o gaúcho Olívio Dutra defendeu durante os trabalhos da Constituinte, em 1987 e 88. Naquela época, foi exibido um jornal diário que mostrava o andamento dos trabalhos. 20 anos se passaram e hoje o ex-governador do Rio Grande do Sul avalia a situação daquele mesmo tema. Vamos acompanhar agora um contraponto entre o passado e o presente. Já está pronto o esboço da Constituição. Desemprego, um problema para quase 20 milhões de brasileiros. No Brasil existe hoje um total de 17 milhões de pessoas economicamente ativas nas grandes cidades. Disputando este mercado de trabalho estão 580 mil brasileiros desempregados, de acordo com o IBGE. É este exército que ocupa todos os dias as dependências do Cine, o Serviço Nacional de Emprego em todo o país, em busca de uma colocação. Esse país hoje detém 24 milhões de subempregados, um número muito grande de desempregados, e o problema de emprego é um problema estrutural, onde o próprio sistema estatal de emprego não chega a atender 2% da questão do desemprego a nível nacional. A questão do desemprego, ela está vinculada a políticas nacionais. Eu entendo que primeiro deveria fazer uma política de emprego e a economia seria uma consequência dela, como foi, por exemplo, no governo do Juscelino Kubitschek, e não como vem sendo feito da Revolução para cá, isto é, face à política econômica, às vezes monetarista, e aí gera-se ou o emprego, como foi, por exemplo, no Plano Cruzado, ou o desemprego, como a crise de 82 e o início agora de 87. Nós não podemos realmente permitir que o desemprego seja separado também do empregador, porque para que nós tenhamos o emprego, nós temos que ter quem empregue. E, infelizmente, alguns radicais na Constituição levam o assunto aos extremos e pode prejudicar aquele equilíbrio que nós precisamos, aquele equilíbrio que nós temos que ter, que é o pleno emprego. Colocar o direito do trabalho acima do direito do capital é, porém, a preocupação maior dos constituintes. A maioria da mão de obra economicamente ativa, ou possível de ser economicamente ativa, né, desempregada ou subempregada. Isso é uma questão seríssima e é prejudicial para o próprio capitalismo brasileiro. Quer dizer, há condições de, nos limites do próprio capitalismo, e eu não tenho ilusão de que a Constituição vai transformar o país de capitalista em socialista, então acho que dentro do próprio capitalismo brasileiro há formas concretas de se reduzir ao mínimo possível o contingente de marginalidade do povo brasileiro e de desemprego. O capitalismo, mesmo nos países mais adiantados, continua explorando o ser humano e agredindo a natureza. E o capitalismo no Brasil continua atrasado. Precisa avançar e muito mais. A Constituição de 88 possibilitou que muito entulho desse atraso fosse colocado para o passado. Mas o certo é que depois houve alterações na Constituição, né, num Congresso regular, que muitos pontos voltaram para trás. Alguns nem sequer ainda foram regulamentados. Então temos muito que avançar, além daquele patamar progressista da Constituição de 88. O governo Lula vem conseguindo fazer avançar muitas coisas porque combina políticas de desenvolvimento econômico com políticas sociais de inclusão social. Isso tem possibilitado gerar emprego e renda para milhões de trabalhadores, homens e mulheres, em todas as regiões do país. Mas ainda é pouco, e que bom que esse pouco seja o tanto que vem se fazendo para se avançar mais dentro de um arcabouço constitucional que poderia estar representando mais as aspirações do povo brasileiro.